Oi, quarto ano, tudo bem? Olha como a Pro está caracterizada. Por que será que eu estou caracterizada assim? Qual é o título do livro que nós vamos trabalhar? O que há de África em nós. Olha que legal. E essa roupa realmente veio da África, gente. Muito legal isso, né? Então vamos lá. A partir de agora, eu quero que você pegue o seu livro. Nós vamos trabalhar capítulo 1 e 2, que eu havia pedido para vocês lerem para a aula de hoje. E hoje eu tenho uma companhia. Quem será que é essa aqui? Alice, a personagem do nosso livro. Alice vai participar aqui no cantinho comigo. Agora eu quero que você pegue o seu livro. Nós vamos começar lá na página 6 e 7, onde fala de viagens, sobre descobertas. Nós vamos falar sobre a África e sobre o Brasil. Que ligação a África tem com o Brasil? Nós estudamos em História e Geografia tudo isso que nós vamos falar. Por que o Brasil tem ligação com a África? Como os africanos vieram parar aqui no Brasil? De que maneira eles foram trazidos para cá? Eles vieram por livre e espontânea vontade? Eles vieram escravizados, sequestrados. Como eles chegaram até o Brasil? Viajando de avião, primeira classe? Não, claro que não. Eles vieram pelos navios negreiros. Ou seja, aqui no nosso livro, ele fala sobre os navios negreiros e ele também usa o nome tundeiros. Nós fizemos um texto sobre isso na prova, se recorda? Então, nós vamos começar falando sobre essas descobertas, de como o Brasil tem ligação com a África, sobre os costumes, sobre a tradição africana e sobre a herança que a África nos deixa até hoje. Então, nós vamos começar lá no capítulo, na página 8, capítulo 1. Desde quando o mundo é mundo? Então, a gente sabe que tem aí no nosso livro a personagem Alice, muito curiosa, uma menininha muito curiosa, que um dia ela acorda cedo e começa a ter pensamentos. Ela pensa, desde quando o mundo é mundo? E quem poderia ajudar Alice a descobrir isso? O vovô. Então, ela levanta cedo, pega sua bicicleta e encontra o vovô regando as plantas. A partir daí, ela começa a fazer perguntas para o avô. E o avô diz assim, pelo visto, a nossa conversa vai ser longa. Então, o vovô Antônio se prepara para conversar com a Alice, menininha curiosa. E a Alice começa a questionar o vovô sobre como começou o nosso mundo, sobre como tudo isso começou. E aí, você lendo o seu capítulo 1, ela começa a perguntar sobre a criação do mundo. E o vovô Antônio começa a falar sobre a África. E ele começa a falar da África o seguinte, ele começa a contar para ela como começou a surgir o mundo através de uma lenda africana. Essa lenda africana, você vai ler sobre isso lá na parte 10, diz assim, que antes de o mundo ser mundo, não existia nada, tudo era escuridão. A gente apenas olhava para o vazio. E a partir daí, o vovô Antônio conta uma lenda africana para a Alice. E a partir daí, ele explica a ela que as lendas africanas explicam muitas coisas. Lembra, nós trabalhamos lá na nossa apostila sobre essas lendas, que os africanos adoram ser contadores de história, de contar essas lendas, de contar tudo. Então, para tudo que existe no mundo, o africano tem uma explicação. E isso através de uma lenda. E ele começa a explicar para Alice o seguinte, que desde lá do início de tudo, quando os portugueses começaram a chegar no Brasil, os africanos foram trazidos para cá como escravos. A partir daí, começou aquela mudança, aquela diversidade de povos no nosso Brasil. E a Alice começou a entender como o mundo começou a ser criado
a criação do mundo através das lendas africanas. E aí a gente pode ver um pouco mais para frente que conforme vai passando a conversa aí, você for virando a página do seu livro, em cada página aparece um ambiente diferente. Então, olha lá, a Alice encontrou o vovô no jardim, eles sentaram para falar sobre a criação do mundo. A Alice, muito pensativa, tem nuvenzinhas de pensamento, até que eles chegam no Egito. No Egito, o vovô Antônio começa a contar para ela a história dos fósseis, como os arqueólogos começaram a encontrar e através do encontro do fóssil, como ele consegue estudar e contar para a gente a história dos nossos antepassados. Também já estudamos isso, hein? Muito legal. E ele fala aqui de sítios arqueológicos, de tudo que foi encontrado. E olha que coincidência, tem uma parte aqui do livro que ele fala do fóssil da Luzia, de que ela foi encontrada e a importância disso. Muito legal, né? Olha, eu espero que todos tenham lido o capítulo 1 e 2. Dessa maneira, fica muito mais fácil de entender o que a Pro está falando. E então, nós temos aí que falar sobre o que há do outro lado do oceano, que também é um questionamento da Alice. Lembra que eu falei que ela é extremamente curiosa? A Alice resolveu questionar a professora dela sobre o que há do outro lado do mundo. E chegando no colégio, Alice teve uma surpresa. Na sala de aula dela tinha um amigo novo. Olha lá que legal. Então, nós estamos aí começando o nosso capítulo 2. A Alice, chegando no colégio, percebeu que tinha um amigo novo diferente, que falava português de maneira diferente. Por que ele falava dessa maneira? Vamos descobrir lá então no nosso livro. Ela logo se achegou a ele, fazendo muita amizade, e ela percebeu que ele era de onde? De Angola. Então, lá começou uma grande amizade. Eles começaram a conversar sobre o que existia no continente africano e ele, por sua vez, também gostando muito da amizade da Alice, começou a conversar com ela sobre tudo que tinha lá. Alice, muito curiosa, começou a fazer muitas perguntas, muitas mesmo, e o seu novo colega de classe, o Akin, começou a responder. Então a professora achou muito interessante que todos fossem à biblioteca. Então, já que a Alice tinha essa curiosidade, vamos estudar. Então eles foram até a biblioteca do colégio, começaram a estudar sobre o quê? O continente africano. Por uma viagem através dos livros, eles iam atravessar o Oceano Atlântico. E chegando lá, eles encontraram muitos livros que falavam da África, que é um grande continente. Isso nós já sabemos, lembra? Então, eles começam a conversar sobre isso e é quem começa a explicar para Alice tudo que ela tinha de curiosidade sobre a África. E dentro desse assunto, eles começam a falar do quê? Do deserto do Saara. Ele começa a conversar com ela sobre isso e ele fala uma curiosidade que ela acha muito interessante, que durante o dia no deserto do Saara, a temperatura chega a 50 graus. Olha que calor, hein? E à noite a temperatura chega a -5. Fica extremamente frio. Como é possível isso, né, gente? Interessante e curioso. Então, lá no nosso livro vocês vão encontrar também no cantinho de muitas páginas o Você Sabia, que traz curiosidades. E aqui eles falam muito disso, que ele morava em Luanda, que é a capital da Angola. Lá não é como um deserto, a Alice imaginava dessa maneira, e eles começam a conversar sobre a vida dele. E dentro dessa história que ele fala de Luanda, que eles começam a conversar sobre a África, eles entram lá sobre essa questão dos africanos
africanos escravizados que nós já conversamos. Se você for na página 22 e 23, ele fala sobre isso, ele vai ilustrar para vocês essa ligação sobre Brasil e Angola, Brasil e África, que fala sobre os tumbeiros, os navios negreiros, que eram os navios que os africanos vinham escravizados para chegar até o Brasil. Então eles falam dessa parte triste da história, né? Que muitos africanos sofriam, muitos morriam no meio do caminho durante essa viagem que chegava a durar até 3 meses. Então eles conversam sobre isso, eles falam de coisas interessantes, mas falam de coisas tristes também. Mas isso é muito legal da gente saber, né? E aí o Akin e a Alice continuam conversando e falando sobre África, sobre Brasil. Eles discutem essa questão de ligação da África com o Brasil. Isso vocês tinham que ler em todo o seu capítulo 2, ok? Olha lá, na nossa primeira atividade, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar sobre tudo isso e nós vamos descrever essa importância do Brasil com a África. Olha lá uma dica para vocês, hein? E aí, a nossa aula de hoje, a nossa gravação de hoje, ela finaliza aqui na página 27 do nosso capítulo 2. Então, deu para entender sobre o que fala o nosso capítulo 1, capítulo 2, aula ao vivo. Nós vamos trabalhar tudo isso no nosso projeto, ok? Gente, beijo, até a próxima aula.